Salve, 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 minha rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E assim, tem um quadro na Cazé TV. Eu não sei se alguém aqui acompanha a Cazé TV, mas às vezes eu vejo e tem um quadro que eu gostaria de ter pensado aqui pro canal que eu quero trazer pra nossa realidade, que é o Perguntar Não Ofende. E a pergunta que eu vou fazer hoje pra vocês é: a gente realmente quer a utilização dos jogadores da base do Atlético? Porque qual é o cenário que eu vejo hoje, tá? O Arthur Dias já não presta. O Arthur Dias, que até ontem era a solução para os problemas da zaga do Atlético. Pô, o Léo Pelé é um dos piores zagueiros da história do clube. Tem que apostar no Arthur Dias. Como hoje fazem o mesmo discurso em relação ao Marcão. Não, tem que acreditar no Marcão. O Marcão é muito melhor que os nossos zagueiros. E o Arthur Dias participa de um lance polêmico, que eu acho que ele nem cometeu pênalti, não acredito que aquilo seja pênalti, mas enfim, aí é uma questão muito pessoal. E qual é o discurso? O Arthur Dias não presta. O Atlético tem que devolver o Arthur Dias pra base e emprestar pra algum clube porque ainda não tá maduro. E a gente vê aí vários exemplos. Rômulo, que hoje custa 12, 13, 14 milhões de euros pro Gutsip. O Emerson. O João Cruz já não presta mais. Óbvio que eu entendo que o momento do clube ele gera esse tipo de relação. Óbvio que eu entendo que o momento do clube gera esse tipo de cobrança. O torcedor tá cansado, o torcedor tá desgastado. Mas claramente estão descontando as pessoas erradas. Se você tá errado, se você tá irritado que o Arthur Dias cometeu um pênalti no último minuto, você não tinha que brigar com o Arthur Dias, velho. Você tinha que bater de frente com quem faz com que o Arthur Dias estreie num jogo tenso de Campeonato Brasileiro com a gente precisando vencer e não jogando na posição dele. Isso é fato. O Arthur Dias poderia ter ido melhor no lance. Mas não é o que vai definir a carreira do jogador. Como não foi o pênalti contra a Ferroviária que vai definir a carreira do Dudu. Eu acho que esses caras, em questão de entrega técnica, assim, esses caras poderiam estar entregando bem mais. Só que hoje, um jogador da base do Atlético entregar no clube é basicamente impossível enquanto existir essa resistência por parte do torcedor. E desculpa, o torcedor, ele tem uma responsabilidade sobre o que acontece também dentro de campo. Se você perguntar para todos os jogadores do Atlético, todos os jogadores hoje têm medo da torcida do Atlético. Essa é a relação que vocês querem? Depois que o time ganhou do Cascavel, na final ali do campeonato, eu vi todo mundo pedindo chiquete, pedindo baque. Vocês estão dispostos a passar pelo processo? Se o Chiquete entrar no próximo jogo contra o Paysandu e perder um gol debaixo da trave, 1-1 Atlético Paysandu, o gol que decidiria o jogo, o Chiquete não vai prestar mais? O Chiquete não vai servir mais? O João não serve mais? O Arthur não serve mais? O jogador não pode ser um ser descartável, não, gente. O jogador não pode ser um ser que a gente utiliza, vê a resposta que ele deu ou que ele não deu e não utiliza mais. O jogador da base é um projeto que passa pelos erros, passa pelos acertos. O Atlético não é um clube que vai contratar jogador pronto. Ou pouquíssimos, mediante aos jogadores que o clube tem que revelar, tem que desenvolver, tem que lapidar. E eu não falo isso nem só dos jogadores da base. Eu falo isso de um Filipinho. E eu sei que eu venho andando, assim, a criticar o Filipinho muito nesses últimos tempos. Mas o Filipinho não precisa ser descartado. Ou você bota o Filipinho na posição dele, ou você não tem uma cobrança irreal em relação ao Filipinho dele ser um ritmista, dele ser um camisa 8. O Zapelli é a mesma coisa.
Cada vez mais protagonista nesse time do Atlético, tem mais uma participação igual. Mas não finaliza bem. O Atlético não vai ter esse jogador completo, não, gente. Ainda mais vindo da base. O jogador da base não vem pronto. Eu adoraria ver o Lucas Maresi recebendo oportunidade. Eu adoraria ver o Kaique Paquetá recebendo oportunidade, o Sorriso recebendo oportunidade, mas cada vez eu tenho a concordar mais com o Odair. O ambiente do Atlético não permite a utilização da base. O ambiente do Atlético vai, pô, assim, já queimou muito, você vai continuar queimando outros. O ambiente do Atlético para os jogadores do time principal já é extremamente pesado. Imagina para os jogadores da base. Ponto. É uma realidade que pode ser dura para aceitar, mas é a realidade. Eu espero do fundo do coração que o Arthur tenha uma orientação maneira, que o Arthur tenha uma capacidade legal de olhar o cenário como um todo e digerir as críticas surreais que ele vem recebendo. Zagueiro de seleção brasileira, zagueiro de potencial absurdo. Vai ser mais um da história que vai estar rendendo em outro clube. Complicado. E depois fica, mas o Fortaleza usa a base, o Atlético não. Será que quem utiliza a base, o Atlético não? O ambiente do Atlético, ou ele amadurece ou ele não está preparado para utilizar a base. O torcedor do Atlético, ou ele amadurece ou ele não está preparado para utilizar a base. Ponto. Volto a dizer, ser um clube formador é a melhor saída para o Atlético voltar a ser protagonista de alguma maneira. Se o Atlético descarta a base, se o Atlético descarta o processo de revelar jogadores para ficar apostando em Viveiros e Mendonça da vida, beleza, pode dar uma resposta imediata no momento. Mas o Atlético nunca vai ter o poder de investimento de um Flamengo, de um Botafogo com a SAF, de um Cruzeiro, de um Palmeiras, de um São Paulo, de um Corinthians. O Atlético gera menos dinheiro que esses clubes. Ou você revela, ou você não compete. Você não tá entendendo que, pô, pressionar esse garoto, jogar contra esses garotos. E olha que eu achei que eles foram mal pra caralho. Mas você não entende que pressionar esses garotos, jogarem contra esses garotos, é jogar contra o Atlético, é jogar contra o futuro do clube. Assim, eu acho uma decisão muito estranha. Eu acho uma decisão muito pouco eficiente não querer participar desse tipo de processo de revelar, de se envolver, lapidar o jogador. Quanto o Atlético já não teve retorno nesse sentido? Não é só botar em campo e esperar que aconteça. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nesse cenário. Enfim. Tamo junto, é nóis.